Prezados irmãos, daremos início à nossa reunião. Da minha parte, é uma satisfação muito grande poder aqui estar e cumprimentá-los em nome do Santo Irmão Aldo, em nome de nossa direção, com a paz do Senhor. Desejando que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, também do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, se façam presentes na vida de todos, assim estendendo esse desejo aos nossos irmãos, amigos internautas. E desejo que sejamos envolvidos por estas bênçãos. Realizando esta reunião, não só estejamos louvando, glorificando o nosso Deus e seus santos, mas também, ao nos reunirmos para prestarmos nosso louvor e adoração ao nosso Deus e aos seus santos, também temos a oportunidade de alimentar a nossa fé, o nosso espírito, para que possamos ter sabedoria, entendimento, coragem, disposição, para prosseguirmos a nossa vida, sempre com a nossa própria força, buscando o nosso direito de uma vida em comunhão com o Reino dos Céus, e assim acontecendo, irmãos, também estarmos defendendo a nossa própria existência como Igreja do Consolador, defendendo o ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, por conseguinte, defendendo a nossa própria existência. Desejo que assim creiam, com muito carinho, em nome do Santo Irmão Aldo, de nossa direção, os recebo, para juntos realizarmos mais esta reunião. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciarmos, eu convido, por gentileza, os que estão sentados, havendo possibilidade a se colocarem em pé, e vamos orar. Orar para agradecer a Deus pela oportunidade concedida e também suplicarmos a direção e inspiração dos céus para o transcurso da nossa reunião. Mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados, atitude de reverência. Assim oremos. Santíssimo, glorioso e eterno Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos concede de estarmos nós, parte da Igreja Apostólica, aqui em teu santo nome reunidos, onde aqui estando, cremos e confiamos que do alto céu somos contemplados por ti, ó Pai. Assim como cremos que o seu poder, de maneira perfeita, plena, aqui é representado pelos teus santos, que pelas virtudes preciosas da onipresença, da onisciência, em espírito e verdade aqui estão Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, acompanhados de santos e anjos, juntos formando uma só força, um só poder, representam todo o poder do Senhor Deus e intercedem por nós, para que possamos também sermos alcançados com a preciosa unção do seu Divino Espírito. Por isso, ó Pai bendito, ao Senhor Deus e aos seus santos, nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão sincera pela oportunidade que mais uma vez nos é concedida, aqui estarmos para apresentarmos ao Reino dos Céus o nosso culto de adoração, gratidão e louvor. Iniciando a nossa reunião, rogamos à Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, a direção e inspiração dos céus para o transcorrer de nossa reunião. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado, e também nos ajudem na meditação da mensagem, o que para nós é muito importante, para que possa acontecer o nosso desenvolvimento espiritual, de maneira que sejamos mais perfeitos na fé, mais eficientes na obra que realizamos para na terra viver, defender nossa posição de Igreja do Consolador. Também, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, lembramos dos nossos irmãos, em especial daqueles que não possuem a oportunidade de participarem de uma reunião semelhante a esta. Nos acompanham pela internet, pela Hora Milagrosa, onde quer que estejam, todos recebam também, Santa Vó, sua bênção, sintam tua presença, por intermédio dos santos e anjos que a Senhora e nosso querido profeta enviam para estar com aqueles que lhes são fiéis, obedientes, vivem a mensagem desta igreja com muita fé, sinceridade no coração. Cremos e confiamos também na direção e inspiração dos céus para todo o trabalho de nossa igreja nesta noite,
porque sabemos que grande parte de nossas congregações, também a nossa sede, se reúne para uma reunião, um trabalho semelhante a este. Que todas as reuniões acontecendo com a direção dos céus proporcione condições para estarmos unidos na condição de um só povo, uma só fé, e assim, com a existência da Igreja Apostólica aqui na terra, todo o reino dos céus seja honrado e glorificado. Portanto, certos da direção dos céus para a nossa reunião, para o nosso trabalho. Em teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do santo irmão Aldo, honrando e glorificando todos os santos dos céus, nós declaramos iniciada a nossa reunião, e o nosso objetivo é também, com esta reunião, louvarmos, glorificarmos o nome de nossa amada igreja aqui na face da terra. Amém. Cantemos de nosso cenário o hino Igreja Forte, número 1. Pois é integrante do poder
Nossa irmã, a senhora Ana Barbosa Souza Luz, residente na cidade de Jaci, estado de São Paulo, enviou um relato de bênção alcançada em favor do seu filho, o senhor Antônio Barbosa da Luz, então com 45 anos de idade. Conduzindo seu veículo em um dia de abril de 2022, esse filho cochilou ao volante, perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente com um caminhão. Gravemente ferido, deu entrada em um hospital em estado comatoso. Foi diagnosticado com fraturas graves no braço e na perna esquerdos, em 2 costelas, além de perfuração em um dos pulmões. Permaneceu em tratamento intensivo por 3 meses. Durante esse período, contraiu pneumonia e hepatite tipo B. Necessitou de hemodiálise devido à paralisação renal e de tratamento para infecção hospitalar. Em decorrência de trombose na perna fraturada, um médico o alertou sobre o risco de amputação daquele membro. A mãe, senhora Ana, e os demais familiares continuaram clamando aos céus em favor dele. Antônio, conhecedor do poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, também se apegou com fé a esses benditos santos. O clamor foi ouvido e atendido, pois a melhora gradual que ele apresentou possibilitou que recebesse alta hospitalar em setembro daquele ano. Logo passou a caminhar sem apoio e, apesar de algumas sequelas, voltou a dirigir veículos. Recuperação que os médicos consideraram um milagre dos céus na vida desse paciente. Por sua vez, a mãe, senhora Ana, reconhece que a superação das consequências daquele acidente decorreu da manifestação do poder e da misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em favor de seu filho. Bênção pela qual, em nome dele e de seus familiares, dirigiu ações de graças a esses benditos santos, extensivas a Maria Santíssima, a Jesus e a Deus Pai e Senhor. Irmãos, louvamos e glorificamos o reino dos céus, o poder de Deus também, irmãos, manifestado nesse grande milagre. Vamos ouvir agora uma apresentação pela nossa orquestra, música do hino Surgiu o Último Profeta.
jamais
perder a fé em Deus. Se hoje
Prezados irmãos, passamos agora para a parte da mensagem, onde, juntos estando, temos também a oportunidade de meditar em nossa doutrina, relembrando ensinos que nos foram deixados pela Santa Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, ensinos que foram trazidos por Jesus para que nós apostólicos possamos conhecer a vontade do nosso Deus, conhecer a regra por Ele Deus estabelecida para uma vida na condição de seus filhos. E se nós colocarmos em prática tudo o que aprendemos com fé, com sinceridade, e esse aprendizado, irmãos, ele é constante. A cada dia que passa, irmão, nós estamos aprendendo um pouquinho mais. Estamos numa caminhada, irmãos, onde o nosso objetivo é um dia chegar nos céus, para podermos receber a coroa de glória, alcançarmos o galardão da vida eterna. E sabemos que para alcançar a vida eterna, aqui na terra, a nossa vida, ela precisa acabar. Então, enquanto aqui estivermos, tenhamos a idade que tiver, nós temos o dever sagrado de estarmos sempre buscando mais perfeição, mais sabedoria, buscando ser mais eficiente na obra que realizamos para servir o reino dos céus, na obra que realizamos para podermos ganhar o direito de uma vida em comunhão com o reino dos céus. E, irmãos, para isso acontecer, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos, irmãos, como cantou o nosso coral, carregar a nossa cruz, porque a nossa vida, para poder estar ligada a Deus, ela depende do nosso esforço, dedicação e até sacrifício. E, inclusive, a própria mensagem cantada diz: não olhe para trás, toma a tua cruz e segue-me. E isso é a palavra de Jesus. Então, naturalmente, para podermos seguir e estarmos cada vez mais perfeitos na fé, nós precisamos tudo fazer para que Deus possa nos ajudar. E essa ajuda acontecendo através da intercessão dos santos, Jesus, Virgem Maria, Santa Rosa, nosso profeta irmão Aldo, como profeta, está à nossa frente, está conosco. Temos a companhia de santos e anjos que são enviados dos céus para estarem ao nosso lado, nos acompanhando no dia a dia de nossas vidas. Tudo isso, irmãos, são fatores importantes para podermos compreender, mas também entender que para alcançarmos esse direito é necessário nós fazermos a nossa parte. E isso significa estarmos servindo ao nosso Deus com amor, com fé, com dedicação, com lealdade. E servir a Deus não é só nós termos um trabalho de maneira efetiva, seja pregando, o obreiro, o coral. Servir a Deus significa todos nós, irmãos, da nossa condição de apostólicos, onde quer que estivermos, termos a nossa vida, irmãos, é em tudo de acordo com aquilo que é a regra divina. Onde quer que estivermos, precisamos ser apostólicos. Não somos apostólicos só quando estamos presentes na igreja, na reunião, mas somos apostólicos e devemos ser apostólicos. Onde quer que estivermos, devemos ser povo da Santa Rosa. Isso é uma identidade, irmãos, muito forte, que precisa ser valorizada. É o nosso diferencial. Então, nós precisamos, irmãos, ser essa luz a brilhar. E assim acontecendo, com a nossa busca constante de mais eficiência, mais força, mais coragem, nós estaremos ganhando cada vez mais perfeição espiritual para sermos mais eficientes nessa vida com Deus e para Deus. Então, a cada reunião que nós realizamos, dela participando com amor, com fé, a reunião ela acontece com a presença de santos e anjos, que vêm dos céus, nos recebem,
nos inspiram, nos ajudam, e junto com cada um de nós, eles também louvam, glorificam o nosso Deus pela existência da Igreja do Consolador. Isso, irmãos, é muito importante entendermos, e naturalmente é nesta hora solene e sagrada que a nossa alma, o nosso espírito é fortalecido nesta fé, todos nós. Então, por isso, irmãos, que é um momento muito solene, muito sagrado, nós também meditarmos na mensagem e relembrarmos os ensinos que Jesus nos trouxe e nos apresentou através da Santa Vó Rosa e também através do nosso santo profeta, irmão Maldo. Temos nessa oportunidade duas mensagens para a nossa meditação. A primeira mensagem, ela fala sobre o batismo. Temos já a data marcada para estar acontecendo dia 30 de agosto, uma celebração muito importante, um evento de um valor espiritual muito importante para a nossa vida, para a própria obra de Deus aqui na terra. E naturalmente, sempre existem pessoas na condição de se apresentarem como candidatos, mas é importante também entender, quando falamos do batismo, o sacramento do batismo nas águas, a mensagem é para todos nós, é para toda a igreja. Mensagem do batismo. O batismo é um ato sagrado para a regeneração e santificação da alma. Ao se batizar, o fiel assume o compromisso de abandonar a prática do pecado e da desobediência, pois a desobediência teve origem no príncipe das trevas, que perdeu toda a glória celestial por quebrar o voto de anjo de luz. Todos os filhos de Deus, que são fiéis e obedientes, têm diante de si um futuro brilhante. A felicidade nesta vida e a felicidade eterna. Para que essa promessa se cumpra, é necessário perseverar na regeneração alcançada diante de Deus e dos seus santos, neste santo caminho. Aqueles que viviam no erro, nos vícios e no pecado, devem manter-se firmes na nova vida com Deus, sem retroceder. Sejam leais e fiéis. Tome a tua cruz e segue, não olhe para trás. Então, irmãos, vejam que a mensagem cantada, ela nos dá esse entendimento de maneira muito perfeita. Os que nasceram e foram consagrados na Igreja Apostólica devem conservar a unção recebida desde o nascimento. Não pequem, não desobedeçam à Santa Vó Rosa, nem ao Santo Irmão Aldo. Sejam obedientes. Fujam do mundanismo, das vaidades, das modas inconvenientes aos filhos de Deus, das más companhias, das ilusões, dos falsos relacionamentos e do escândalo. O escândalo é a causa de erro, e pecado. É uma atitude vergonhosa, leviana e indecente, que pode trazer sérias consequências para a vida do fiel, para a sua família e até para a igreja. Por isso, todos os apostólicos devem estar atentos e vigilantes. Aceitem o batismo desta igreja com amor, fé, santidade e pureza de coração. Recebam-no como uma grande graça de Deus para a alma, para a salvação. Façam seu voto confiando em si mesmos, com a firme decisão de permanecerem fiéis até o fim da vida, sem jamais virar as costas para Jesus, para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, que entregaram suas vidas para garantir a nossa salvação. Mostramos a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como a responsabilidade que ele exige dos verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos contar com o amor e a obediência de todos que aceitam nossa fé, nossa doutrina e disciplina como regra de boa conduta em seu viver. Sejam muito felizes e abençoados. Então, irmãos, esta é uma mensagem clara, objetiva, fazendo referência ao sacramento do batismo nas águas. E, como eu disse, sempre existem pessoas na condição de se apresentarem como candidatos. E sabemos, irmãos, que o batismo, ele é algo muito importante para a nossa vida. Todos nós, irmãos, precisamos
é através de um ato solene, sagrado, que é o voto que nós fazemos antes de descer nas águas batismais. Então vejam que esse ato significa a confirmação da conversão. O batismo nas águas não é para a pessoa se converter, muito pelo contrário. Quando a pessoa vai se batizar, ele então vai confirmar a sua conversão. Conversão, troca de caminho. Então a pessoa vai confirmar que deixou tudo o que o mundo oferece para então viver uma vida para Deus. Uma vida, irmãos, onde todas as coisas que o mundo oferece não poderão estar fazendo parte do seu viver, do seu dia a dia. Então vejam, irmãos, que a confirmação do batismo com o Espírito Santo, ou o renascimento espiritual, é naquele momento que acontece. Então a pessoa, quando se converte, a conversão, ela acontece no momento em que a pessoa ouve a mensagem, crê, aceita, se arrepende das coisas contrárias à vontade do nosso Deus e decide trocar de caminho. Conversão, trocou de caminho. Então essa confirmação de resolver deixar do mundo pecador significa o momento em que a pessoa renasce para Deus. E é nesse renascimento espiritual que acontece o batismo com o Espírito Santo, porque a pessoa foi perdoada. A pessoa se converteu, trocou de caminho e, através então dessa decisão, ele é perdoado por Deus. Recebe então o batismo com o Espírito Santo, o renascimento espiritual, que vai ser confirmado através de um ato público, pessoal, antes de entrar então nas águas, para poder, através desse voto, estar prometendo a Deus viver tão somente para o reino dos céus. Então vejam, irmãos, que isso é muito importante. Quando falamos do batismo, especialmente quando temos a data marcada para o evento acontecer, é um convite para quem ainda não é batizado. Pessoas que estão novas, chegaram nesta vida, encontraram, irmãos, essa oportunidade de vida com Deus e agora estão seguindo a doutrina, a disciplina, crendo na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, vivendo a disciplina com sinceridade no coração. Então resolveu ser um apostólico, resolveu ser uma pessoa que pertence ao reino dos céus, porque aceitou a mensagem desta igreja apostólica e nos dias presentes aceitando o ministério da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E isso é importante entender, porque a Santa Avó Rosa com o Santo Irmão Aldo participam de maneira muito perfeita, nos dias presentes, irmãos, desta missão gloriosa, salvar almas para o nosso Deus, com a mensagem da igreja apostólica. Então, a pessoa se converte exatamente também com a intercessão, com a fé que tem no poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Então, é a Santa Avó Rosa, junto com Jesus, com a Virgem Maria e com o Santo Irmão Aldo, que ganham essa alma para Deus. Então, a pessoa renasce para o reino dos céus e vai seguir esse caminho através de uma vida dedicada tão somente a servir a Deus. E isso acontecendo através de um voto. E de maneira muito importante, nesta mensagem também, ela faz uma referência aos que nasceram na igreja. Existem, irmãos, um número muito grande de apostólicos que são pessoas que nasceram, foram criadas nesta doutrina. Quando nasceram, os pais consagraram, fizeram ali um voto de criar e educar de acordo com a doutrina, com a disciplina. Então é muito importante também que esses jovens, filhos de pais apostólicos que foram consagrados, também se batizem agora através de uma decisão pessoal, como adultos na fé. Isso é muito importante, irmãos, porque é uma alegria muito grande para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Irmãos, é uma felicidade imensa para a própria igreja e para a Santa Avó Rosa, irmãos. Isso é muito importante para o Santo Irmão Aldo, porque significa pessoas que nasceram nesta fé e estão agora prometendo seguir, servindo, seguir nesta fé gloriosa. E isso valoriza muito o que foi feito no passado pelos nossos pais, nossos avós, pessoas que para poder encontrar essa porta, para chegarem a este caminho, lutaram, sofreram tanto,
e os que nascem nesta fé gloriosa já são educados, criados neste caminho, têm a oportunidade de conhecer tão somente o que é a vontade do nosso Deus. Isso é algo muito importante que precisa ser valorizado e, como adultos na fé, fazer então o seu voto para prosseguir nesta caminhada. E, irmãos, um detalhe importante, que, como eu disse, a mensagem ela é um convite para os não batizados, mas também, irmãos, é um alerta, um incentivo bastante sério, muito importante para todos nós que já somos batizados. Isso pode fazer 30, 40, 50 anos. Fomos batizados um dia, fizemos o voto. Por quê, irmãos? Se, é claro, é bastante fácil entender que a conversão é o início de uma caminhada para a vida eterna, então, e eu disse aos irmãos já nesta reunião que a vida eterna, para poder ser alcançada, só vai acontecer o dia que a nossa missão aqui na terra chegar ao final. Então é importante entender que a conversão se inicia, irmãos, essa caminhada. Com a conversão se inicia essa caminhada para poder então estar preparando o espírito para um dia alcançar a vida eterna. Então o voto que fizemos de servir a Deus, tão somente viver para o reino dos céus, tem que ser observado, colocado em prática em todo momento de nossas vidas. E, irmãos, sempre entendendo que para ganhar o reino dos céus, precisamos ser muito fiéis a Deus, fiéis ao voto que fizemos, viver a fé, praticar, irmãos, a disciplina, vivendo a doutrina com sinceridade. Isso faz parte desta vida, irmãos, que prepara o nosso espírito para a gloriosa vida eterna. Então, é uma caminhada, é uma jornada, irmãos, que se inicia lá com a conversão e vai se encerrar, materialmente falando, o dia que o corpo chegar ao final da vida. E aí o espírito vivificado, santificado, preparado, vai para os céus, para então desfrutar do galardão que Deus tem reservado a tantos quantos lutam por esse objetivo com muita fé, sinceridade na alma. Então notem que é muito importante assim entender e cada um de nós valorizarmos essa oportunidade que tivemos de nos batizar. E ainda no boletim, um dos boletins anteriores, foi nos mostrado que o momento, irmãos, do batismo para cada um de nós é algo inesquecível. É um momento que ninguém esquece, porque é um momento muito especial. Porque quando a pessoa desce do tanque batismal, ele é contemplado por Deus. Além da igreja ali presente, testemunhando aquele ato solene e sagrado, Deus com todos os seus santos, ali, irmãos, acompanha, contempla aquele momento. Inclusive é Deus quem dá a unção, a água onde a pessoa é imergida por alguns minutos, significando a sua morte para o pecado e renascendo para uma vida tão somente para o reino dos céus. Então vejam que é muito importante. Aceitem o batismo desta igreja com amor, fé, santidade e pureza no coração. Recebam-no como uma grande graça de Deus para a alma e para a salvação. Façam seu voto confiando em si mesmos, com a firme decisão de permanecerem fiéis até o fim da vida, sem jamais virar as costas para Jesus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, que entregaram suas vidas para garantir a nossa salvação. Mostramos a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como a responsabilidade que ele exige dos verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos contar com o amor e a obediência de todos que aceitam nossa fé, nossa doutrina e disciplina como regra de boa conduta em seu viver. Então vejam, irmãos, que é uma mensagem bastante importante, muito clara, objetiva, relembrando sobre o valor do batismo. E se ainda existem pessoas não batizadas, é preciso decidir. A pessoa não pode protelar. Se não existir uma situação que justifique a sua protelação, ou até mesmo impeça a pessoa de ir se batizar, Deus justifica. Então a pessoa, então, ela é justificada e naturalmente recebe toda a bênção, toda a graça que vem do poder de Deus. Mas se a pessoa protela, muitas vezes por algum sentimento, muitas vezes por algum pensamento
não querendo assumir a responsabilidade de cumprir um voto que é feito de maneira tão sagrada. Então, se assim acontece, é porque ainda não aconteceu uma conversão plena. Então, vejam que isso é importante entender, porque o Filho de Deus, aquele que realmente quer uma vida na condição de ser amparado, guardado, fazer parte desta vida com Deus, ele tem que decidir aquilo que ele quer para a sua vida. Então notem que isso é importante entender para que haja essa decisão, com fé, com amor, com sinceridade, de maneira espontânea, mas entendendo, irmãos, que isso é um mandamento divino. Tendo o exemplo de Jesus, que também se batizou. Irmãos, Jesus não tinha do que se arrepender, não tinha pecado, mas ele se batizou, irmãos, e fez o seu voto, para poder nos provar que é possível aqui na terra vivermos uma vida sem participarmos das coisas que o mundo oferece. Jesus em tudo foi fiel, ele foi leal, ele cumpriu sua missão em todo o sentido que imaginarmos. Ele deu exemplo de fidelidade a Deus. E até se batizando, irmãos, ele também mostrou a sua submissão ao nosso Deus. E ele é um exemplo para podermos seguir esta vida e carregar a nossa cruz, irmãos, com amor, com sinceridade. Lutas existem, sacrifícios precisam ser enfrentados, mas, irmãos, não existe vitória sem luta. Não existe. A nossa vida aqui na terra, ela é uma luta constante. Cada um tem a sua situação, a sua dificuldade, e com o amparo, com a proteção, com a inspiração da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, dos santos e anjos, nós somos capazes de vencer. Mas para que haja a vitória, é necessário estar em comunhão com o reino dos céus. Por isso que não podemos voltar atrás naquilo que fazemos, porque se isso acontecer, essa comunhão de espírito, ela quebra. E ela sendo quebrada, a pessoa fica vulnerável, ela fica ficam expostas às coisas que o pecado, que o mundo oferece. E isso, irmãos, é muito triste, porque a pessoa que conhece a verdade, e às vezes por coisas tão mesquinhas, ele vira as costas para a Santa Avó, para Jesus, para o Santo Irmão Aldo, irmãos, a situação é triste, porque a pessoa, muitas vezes, viver uma vida de maneira reprovada, porque não conhece a verdade, é uma situação, mas a pessoa conhecer e fazer errado é negligência, e o negligente, ele paga pela sua negligência, irmãos. Então vejam que isso é importante, isso inclusive até na própria vida, na vida material, por exemplo, temos aí a justiça que cuida das situações que envolvem as pessoas, da resolução de conflitos, por exemplo. Se uma pessoa é inocente, ele tem ali uma situação a ser observada. E se ele é negligente, porque conhecia o certo, fez o errado, então a sua condição, ela é também agravada. E, naturalmente, numa situação de um julgamento, podemos dizer assim, perante as autoridades, a pena ou a situação torna-se mais pesada, vamos dizer assim. Então, notem que espiritualmente falando é a mesma coisa. Se a pessoa conhece, faz errado, então ele está se colocando numa condição de não poder ter sobre si o amparo e a proteção dos céus. Então, irmãos, aí está a mensagem que fala do batismo, e eu desejo que todos nós possamos assim compreender e fazer a nossa parte para essa vida feliz com Deus e para Deus. E a outra mensagem, irmãos, ela faz referência à celebração da Assunção da bendita Mãe Maria Santíssima. Temos nesse mês de agosto, dia 15, como uma data, irmãos, festiva, para estarmos homenageando a nossa Mãe Virgem Maria pelo dia da sua Assunção aos céus. A bendita Virgem Maria, a Mãe Santíssima, foi elevada aos céus em corpo e alma, sem passar pela morte corporal. Lá, na glória celeste, reina ao lado de seu amado Filho Jesus, como Mãe e Rainha gloriosa. Para toda a eternidade, ela cumpre o sagrado ministério de Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Ao término de sua vida terrena, Jesus enviou seus santos e anjos para levarem sua mãe ao reino celestial, onde ela passou a desfrutar de uma glória inefável.
Atualmente, junto à Santa Avó Rosa, Maria Santíssima continua a lutar pela salvação das almas e trabalha incansavelmente para manter viva a fé em Deus e em Jesus nos corações humildes e sinceros. Ambas protegem e guardam todos aqueles que amam a Jesus, obedecem aos seus preciosos ensinamentos e seguem com amor e fé a Igreja Apostólica, esforçando-se para viver com fidelidade e dedicação ao bem e à justiça divina. Jesus sempre honrou sua mãe Santíssima, pois por meio dela pôde vir ao mundo para cumprir seu ministério e realizar o plano de salvação preparado por Deus Pai e pelo Divino Espírito Santo. Assim, é justo que, como filho amoroso e obediente, tenha concedido a ela a graça de subir aos céus sem passar pela morte, honrando-a com a glória de reinar ao seu lado eternamente. Compreendamos, queridos irmãos, Jesus ascendeu aos céus em corpo e espírito, pelo seu próprio e imenso poder, razão pela qual essa elevação é chamada de ascensão do Senhor. Por sua vez, o corpo de Maria Santíssima foi levado pelos anjos ao céu, sendo essa elevação conhecida como Assunção de Nossa Senhora. Pedimos a todos os apostólicos que no dia 15 de agosto celebrem com amor e reverência a Assunção de Maria Santíssima, louvando-a por sua gloriosa entrada nos céus e pelo ministério sagrado que cumpriu na terra como escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Sejamos todos reconhecidos e agradecidos por tudo que ela realiza por nós e por nossa amada Igreja Apostólica. Então está, irmãos, uma referência bastante clara, muito importante, com relação ao ministério da nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima. E nós apostólicos, irmãos, somos uma igreja que sabemos entender o valor do ministério da Virgem Maria Santíssima, para que a obra de salvação que Deus planejou através do ministério de Jesus aqui na terra, foi necessário existir uma pessoa que fosse a sua mãe, em cujo corpo fosse gerado o corpo de Jesus, para que ele pudesse aqui na terra viver a vida num corpo físico semelhante ao nosso. E para isso acontecer, Deus capacitou, predestinou uma mulher. Irmãos, a Virgem Maria nasceu predestinada para a missão tão nobre, tão gloriosa. E quando nós falamos dessa realidade, que ela foi predestinada, é muito fácil provar, irmãos. Porque, por exemplo, nós sabemos que cada pessoa tem um espírito criado por Deus. Todos nós, todo ser humano tem um espírito que habita no seu corpo, criado por Deus. Mas vejam que ao longo do tempo, Deus, Ele sempre capacitou, Ele deu a algumas pessoas dons, virtudes, capacidades especiais. Então vejam, por exemplo, santos profetas, que no passado foram pessoas que tiveram a missão de na terra dirigir, formar um povo e com o objetivo de preparar esse povo para a vinda de Jesus. Então eles realizaram missão especial, luta, dificuldade, sabemos, conhecemos a história. E temos também a própria situação dos santos apóstolos que foram chamados por Jesus, porque Jesus conhecia o espírito deles, sabiam, ele e Jesus, que eram pessoas capazes de realizar a obra para a qual foram designados. Foram as pessoas que tiveram a missão de anunciar que aquele Messias que foi crucificado era o Messias prometido. Então notem, irmãos, que isso é importante entender. E, por exemplo, quando o anjo Gabriel, ele veio avisar a Virgem Maria que seria a mãe de Jesus, ele não veio para perguntar se ela queria ser a mãe de Jesus. Ele veio para avisar. E qual foi a resposta que ela deu ao anjo naquele momento tão solene e sagrado? Eis-me aqui, a serva do Senhor, em mim se cumpra segundo a vontade do nosso Deus. Então notem que isso é uma prova muito perfeita de que ela, Virgem Maria, já possuía as qualidades especiais, virtudes especiais para a nobre missão. E ela cumpriu essa missão com muito amor, com dedicação. E podemos, irmãos, com muita segurança dizer que a obra de salvação iniciada por Jesus,
ela teve o seu início de maneira muito importante com o ministério da Virgem Maria, que teve a honra, a glória de ser escolhida, preparada por Deus para ser a mãe de Jesus. E depois que Jesus subiu aos céus, ela realizou uma missão importantíssima, cooperando com os santos apóstolos na obra da igreja apostólica primitiva. Isso é fato, é real, é concreto. Então notem que nós temos exemplo, irmãos, e conhecimento de sobejo para podermos defender o ministério da nossa mãe Virgem Maria Santíssima. E ainda mais, irmãos, quando nós falamos do poder da Virgem Maria, a defendemos, a veneramos com amor, com fé, isso se constitui num diferencial muito importante da obra de nossa igreja, irmãos. Isso é algo que chama a atenção de muitas pessoas, que quando nos ouvem falar da Virgem Maria Santíssima e dos santos dos céus, ficam admiradas e fazem comentários muito positivos com relação à doutrina que a nossa igreja prega e ensina. Então notem que é muito importante assim entender, assim conhecer e valorizarmos o ministério da Virgem Maria Santíssima e a honra que ela recebeu de Deus, não morrer fisicamente aqui na terra, ser elevada aos céus, levada por santos anjos e estar nos céus ao lado de Jesus. Hoje, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, junto com Jesus, são santos poderosos que trabalham em favor da igreja, do povo apostólico, povo da Santa Avó Rosa, irmãos, e ainda mais, o poder é tão grande, irmãos, que através da misericórdia, elas possuem poder. Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, possuem poder para alcançar as pessoas que clamam pela misericórdia de Deus, com sinceridade, clamam por Jesus, com sinceridade no coração. Então vejam que é uma missão eterna, a missão que começou com a sua escolha para ser a mãe de Jesus, e hoje continuada ao lado da Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, intercedendo por nós, para que possamos viver com amor, com sinceridade, com convicção de fé, a doutrina que veio dos céus, para uma vida feliz com Deus e para Deus. Então, dia 15 de agosto, a igreja se reúne para essa data especial, para esse dia tão especial na vida, na história da obra de Deus aqui na terra. E, como apostólicos, agradecemos muito a Santa Avó Rosa, ao nosso Santo Irmão Aldo, porque nos deram entendimento para crer, confiar, defender e buscarmos fazer parte desse poder, através não só da fé, porque ela, a Virgem Maria, também ouve nossas orações, e intercede por nós junto a Deus, para que possamos receber a bênção, o amparo, a proteção, para sermos felizes, bem-aventurados, ajudando-nos a buscar esse preparo espiritual, que prepara nosso espírito para a glória celestial, para a eternidade. Então, irmãos, que esta mensagem também fique em nossos corações e promova esse entendimento para essa vida com Deus, crendo no poder dele, Deus, que ao longo de toda a história da humanidade sempre preparou pessoas para que o seu plano de salvação pudesse na terra acontecer, contando com essas pessoas que realizaram missão tão nobre, tão gloriosa, como aconteceu com os profetas, com os apóstolos, aconteceu com a Santa Avó Rosa, aconteceu com o Santo Irmão Aldo, e de maneira muito importante, como estamos falando nesta oportunidade, aconteceu com o ministério glorioso da querida mãe Virgem Maria Santíssima. Então, irmãos, que estas mensagens fiquem em nossos corações, e para encerrar nossa reunião, nós iremos ouvir ainda um hino cantado pelo coral, o hino intitulado Um Abraço dos Céus.
Prezados irmãos, que esta mensagem cantada possa nos envolver de maneira tão perfeita e sejamos abraçados por esse poder que todos os santos dos céus representam, os profetas, apóstolos, a Virgem Maria, Jesus, a Santa Vó Rosa, a Santo Irmão Aldo, nos abraçam para que possamos ser felizes e bem-aventurados. É esse abraço que nos faz pessoas capazes de vencer todas as dificuldades, por pior que possa parecer, e nos faz pessoas felizes, bem-aventurados, com a certeza de que estamos no caminho, que prepara nosso espírito para a gloriosa vida eterna. Irmãos, creiam assim, e que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo nos dê esse entendimento, essa inspiração, para sermos cada vez mais unidos nesta fé gloriosa, e possamos assim, irmãos, aqui na terra, viver a nossa posição de apostólicos e sermos luz a brilhar. E assim acontecendo, o reino do céu seja honrado e glorificado, e através desta luz, irmãos, que somos nós, o povo da Santa Vó Rosa, muitas almas possam encontrar esse caminho e também receberem esse abraço dos céus. Sejam felizes com a bênção desses santos. Muito obrigado pela presença, pela atenção, pelo trabalho de cada um, pela sua cooperação, para que nossa reunião pudesse acontecer. Igualmente, agradecemos nossos irmãos, amigos internautas, que nos acompanharam no decorrer desta reunião. Onde quer que estejam, também recebam a bênção e esse abraço celestial que vem dos céus para nos fazer pessoas felizes, bem-aventurados. Amém. Para encerrar a reunião, convido os irmãos que estão sentados a colocarem-se em pé. E lembro que amanhã a reunião é especial, Dia dos Pais. Um programa especial, uma homenagem aos nossos pais celestiais. E, como pais apostólicos, também seremos alcançados por essa homenagem que será realizada através de um programa especial a cargo do nosso coral. Mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados, com reverência, oremos. Ó querida e Santa Vó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos primeiramente agradecer a senhora, ao nosso profeta Irmão Aldo, não só pela oportunidade concedida, mas pela certeza da direção e inspiração dos céus para que nossa reunião pudesse acontecer. E nós aqui estando, pudéssemos meditar, receber ensinos e assim ter o nosso entendimento fortalecido para uma vida cada vez mais feliz, uma fé cada vez mais perfeita, para que possamos servir o reino dos céus e ter convicção de que nesta caminhada estamos também preparando nosso espírito para um dia alcançar a vida eterna. Portanto, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, junto com Jesus, com a Virgem Maria, nos ajudem e também nos alcancem com a graça e misericórdia dos céus, pelo poder tão precioso que receberam do Pai, de intercederem por nós, para que possamos receber a bênção, a unção do Espírito Santo, dele Deus, a unção que alimenta esta fé tão gloriosa para uma vida na condição de seus filhos. Orando ao Santa Vó Rosa, eu sei também que muitos oram, apresentam seus pedidos, fazem suas petições. A senhora conhece a nossa vida, sabe o que precisamos para uma vida onde exista a paz, a saúde e a felicidade. Dessa caixinha estão nomes que foram colocados, esperando essa hora solene e sagrada de oração, e foram aqui depositados com fé, Santa Vó. Às vezes pessoas que até mesmo não fazem parte dessa família espiritual, da família apostólica, mas os nomes foram colocados por alguém que conhece, que tem essas pessoas no seu relacionamento, esperando também essa bênção em função de ter algum problema, alguma dificuldade. Que a senhora também, Santa Vó, com o poder que recebeu do Pai, possa alcançá-los para que sejam felizes e possam ter uma vida em tudo bem amparada pelo poder dos céus, se assim também for da vontade do nosso Deus. Portanto, Santa Vó, que a senhora com o nosso Santo Irmão Aldo, junto com Jesus, com a Virgem Maria, nos ajude de maneira que todos os males sejam desfeitos, problemas solucionados e até enfermidades sejam curadas, e assim todos nós possamos gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Também lembro, Santa Vó, dos nossos irmãos que não têm a oportunidade de se fazerem presentes em nossas reuniões, nos acompanham pela internet, pela Hora Milagrosa, que recebam também sua bênção, sintam tua presença por intermédio dos santos e anjos, que a senhora e nosso querido profeta enviam para estar com aqueles que são fiéis a esta fé, vivem a mensagem desta igreja apostólica com sinceridade no coração. Encerrando a reunião, cada um tem seu destino, voltando para o seu lar. Dê a cada um retorno feliz
uma noite de descanso, cheia de paz. E amanhã um dia onde tenhamos disposição de estarmos reunidos e de maneira muito especial realizarmos a nossa reunião festiva, em homenagem aos nossos pais celestiais, na condição de filhos, aqui estaremos. E também, Santa Avó Rosa, como pais, estaremos recebendo esta homenagem pelo teu amparo, pela tua proteção e também pelo amor que o nosso profeta Irmão Alto tem por todos nós. Portanto, irmãos, assim crendo e confiando, recebam com muita fé a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, junto com a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Alto. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz a todos, um bom descanso e até amanhã.